Olá, querido amigo, que prazer poder estar falando com você. Esse é o programa Adoração, seja muito bem-vindo. Você é um sonhador? Você se considera um sonhador? Você sabe que os sonhos é a parte em que é um combustível de Deus para nós. Quem para de sonhar, para de viver, né? E a Bíblia nos apresenta muitas características que nos motiva a sermos sonhadores. Então hoje nós iremos abrir a palavra e ver o que Deus fala ao nosso coração, para que os seus sonhos sejam conduzidos conforme os sonhos do Senhor. Esse é o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Que legal ter a sua presença conosco aqui no programa Adoração, onde a gente tem a oportunidade de estarmos juntos, abrindo a Palavra de Deus, entendendo o que Deus tem para falar para cada um de nós. E aonde quer que você esteja agora, abra o seu coração, porque eu tenho certeza que a semente do Evangelho, mais uma vez, vai florescer aí na sua vida. E aqui na Novo Tempo a gente tem, com muita alegria, a oportunidade de poder abrir a Bíblia com você, mas mais do que isso, nós queremos que a Palavra de Deus chegue até a sua casa, que você tenha mais materiais que de alguma forma vão contribuir na sua caminhada rumo ao céu. Então nós temos a alegria aqui de apresentar para você, por exemplo, a nossa revista Esperança. E eu tenho aqui um tema, que é um tema que fala muito ao meu coração, que é o tema do Espírito Santo. Nós entendemos que nosso querido Deus é o Deus dos bastidores. E ao entendermos que Deus é o Deus dos bastidores, o Espírito Santo, ele atua em áreas muito especiais da nossa vida. Ele fala ao nosso coração, ele é Deus, ele tem também personalidade, ele se entristece, mas ele se alegra com aqueles que estão dispostos a ouvir a voz de Deus. Então, quando você estuda sobre o Espírito Santo, ele pessoalmente vem falar ao seu coração e vem trazer para você a esperança que você precisa, tá? Então, se você quiser, este material pode chegar gratuitamente na sua casa, graças aos Anjos da Esperança. E você pode pedir de maneira muito simples. É só você mandar um WhatsApp agora, pega o seu celular, manda um WhatsApp para este número que está aí na sua tela, 9, operadora 12 98244 4449. Ou você pode entrar no nosso site novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai preencher um cadastro fácil, simples, intuitivo e vai escolher essa revista ou qualquer outro material que nós temos através da TV Novo Tempo para oferecer para você. É só fazer o pedido que nós vamos mandar de graça para sua casa e você vai continuar acompanhando a Palavra de Deus. Tá bom? Então que Deus abençoe você. Aproveite essa oportunidade. Vamos para a Bíblia? Vamos entender aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Estou aqui com a minha Bíblia nas minhas mãos. Vou pegar aqui a minha Bíblia. A Bíblia é a Palavra de Deus, né? Ela é a regra de fé que motiva, que fala profundamente ao nosso coração. Eu sempre digo, e quando nós abrimos a Bíblia, nós abrimos a Palavra de Deus, Deus pessoalmente vem falar conosco. O que eu sempre digo, nós sempre que vamos ler este livro, iremos ler ao lado do autor. É o único livro que você sempre vai ler ao lado do autor. Então aproveite este momento para entender aquilo que Deus quer falar com você. Então, mais uma vez, quero te convidar a fechar os seus olhos, afinal vamos ler a Bíblia e vamos falar com o nosso Deus. Grande Deus, muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos oferece. É muito bom estarmos aqui, mas principalmente temos a certeza de que o Senhor está ao nosso lado e que o Senhor deseja falar mais uma vez ao nosso coração. Eu sei que a mensagem, ó Deus, que será transmitida é apenas um recado dos lindos sonhos que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa de maneira poderosa agir com cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem que está neste momento com a Bíblia nas mãos. Que elas possam ser encontrados pelo Espírito Santo e possam ser transformados pelo poder da palavra. Permaneça conosco, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Existe talvez um dos livros mais conhecidos da palavra de Deus, é o livro de Salmos. Eu acho que você tem um salmo favorito, não tem? Eu tenho alguns salmos favoritos. Os salmos era o inário do tempo bíblico. E existem muitos dessas poesias, desses salmos, que falam ao nosso coração até hoje. Você com certeza tem seu salmo favorito. Eu lembro que quando eu era criança, eu aprendi, quase que tive que decorar o Salmo 23, porque na minha casa
alguém que é do interior aí lembra, existiam alguns quadros de gesso, né? E na frente da minha cama tinha um quadro de gesso com o Salmo 23. E eu acordava de manhã todos os dias e olhava para o Salmo 23 que estava lá. E decorei, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em alguns momentos até me questionei, Senhor, mas está faltando. Mas eu entendi que, na verdade, quando o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. E se Ele não me falta, eu não preciso de mais nada. Mas eu entendi que existem dentro do livro de Salmos vários recados de Deus também. Por exemplo, existe aqui dentro deste livro o que nós chamamos de um coração do livro de Salmos. E é dentro deste coração que nós pegaremos um tema para conseguirmos entender. O que é este coração do livro de Salmos? É o que nós chamamos, são 15 salmos, que nós chamamos de salmos de peregrinação, são salmos de romagem. O que são esses salmos de romagem? São salmos que eles cantavam, que o povo de Israel cantava quando ia para Jerusalém. Durante algumas vezes por ano, eles eram convidados a sair das suas casas para poder ir até Jerusalém. E nesse período, nessa caminhada que eles faziam até Jerusalém, eles iam cantando, eles eram felizes, porque eles celebravam, eles recitavam esses salmos. E é gostoso, né? A música tem esse poder de nos aproximar, de nos fazer lembrar, de fazer você lembrar de alguns momentos, e isso marca mesmo. E eles cantavam esse hino com alegria. E aí um desses salmos é um salmo extremamente interessante, porque ele fala sobre um momento da história do povo de Deus. Talvez você não saiba, mas o livro de Salmos ele demorou cerca de 1000 anos para ser escrito. Sabia disso? Porque quando nós pensamos no livro de Salmos, nós pensamos geralmente em Davi. Davi foi o maior autor do livro de Salmos, mas Davi não foi o único escritor do livro de Salmos. Nós temos o Salmo 90, por exemplo, que é um salmo cantado no dia de sábado, e este salmo foi escrito por Moisés. Nós temos também alguns outros salmos que estão colocados na palavra de Deus e foram escritos depois que eles saíram do cativeiro babilônico, como esse que nós iremos ler agora. Então, de Moisés até este período, são cerca de 1000 anos para que este livro pudesse chegar até você. E parece que foi escrito ontem, né? Porque Deus é assim, Ele vai falando conosco e a sua mensagem vai se renovando de maneira poderosa em nossa vida. Então, quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia comigo e nós vamos juntos ler o que está escrito no Salmo 126. E é um salmo muito legal. E eu espero que Jesus fale com você também. Vamos lá? Vamos lá. Salmo 126. Diz assim. Vou ler com você, tá? Salmo 126. Vou ler primeiro todo o salmo. Então me acompanha a leitura. E depois eu vou voltar nos textos. Ele é pequenininho, né? E vou voltar nos textos aqui para a gente poder entender o que esse salmo tem a ver comigo, com você. Diz assim. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, porque os que com lágrimas semeiam, lembra desse texto? Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Deixa eu fazer uma ênfase aqui no primeiro versículo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eu gosto de pensar neste salmo, porque este salmo aqui, ele apresenta para nós um dos meus temas favoritos na Bíblia, que são os sonhos de Deus. Que é viver como aqueles que sonham, que têm esperança, que têm otimismo de que mesmo em meio ao caos e às tempestades que nós enfrentamos, nós somos conduzidos pelas mãos de um grande Deus. Esse salmo, ele é um salmo assim que ele vai abraçando o nosso coração e abraçando a nossa vida, porque ele fala de um relato específico da história deles. Deixa eu tentar explicar isso aqui melhor para você, tá? Como é que funciona? Durante o período em que eles passaram em cativeiro, cerca de 70 anos, eles ficaram meio que numa mistura de esperança com angústia, porque eles sabiam que eles precisavam e tinham a promessa de que eles sairiam de lá, mas essa promessa de que eles sairiam da Babilônia era uma promessa que tinha uma condição. E a condição do livro de Jeremias para essa promessa é de que eles iriam ter que orar para poder sair de lá. Por isso que Daniel, e nós gostamos muito do livro de Daniel, por isso que Daniel, ele fazia tanto questão, até mesmo no momento que teve um decreto para que ninguém orasse, Daniel preferiu passar uma noite na cova dos leões do que passar um dia sem orar. Porque ele entendia que se ele deixasse de orar, eles deixariam de viver a promessa que o Senhor tinha feito. A condição para que eles pudessem viver essa promessa era simplesmente que eles mantivessem o seu coração na oração. Só que agora eles saíram e conseguiram sair de lá.
E quando eles saíram de Babilônia e chegaram em Jerusalém, agora uma Jerusalém destruída, em que eles teriam que ser usados por Deus para levantar a cidade, eles começaram a escrever este salmo. E aí por isso que no versículo 1 eles diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando nós conseguimos sair do cativeiro, quando nós conseguimos voltar para casa. É gostoso voltar para casa, né? Eu gosto de viajar, eu acho que você também talvez goste de viajar, mas eu posso ser bem sincero, para mim, o momento mais gostoso da viagem é quando a gente volta para casa. É quando a gente sabe que a gente está em casa, né? Você pode estar no melhor lugar do mundo, mas a nossa casa é a nossa casa, e eles estavam se sentindo em casa, e eles dizem assim, então quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Eles estavam entendendo de que os sonhos de Deus estavam acontecendo. Sabe aquele momento que parece que é bom demais para ser verdade, sabe? Como é quem sonha? Quem sonha é feliz, né? Quem sonha tem brilho nos olhos, quem sonha luta pelo seu sonho, quem sonha tem combustível para continuar. Os sonhos fazem nos dar forças para levantarmos de manhã e sairmos para as atividades sabendo que aquilo que nós sonhamos nós temos condições de conquistar. Eu não sei qual é o seu sonho, mas eu acredito que Deus tem grandes sonhos para você. O mais interessante dentro deste texto é que quando nós conseguimos observar eles chegando na terra que o Senhor tinha falado que eles voltariam, eles não estavam conseguindo acreditar, tamanha era a alegria. E aí o verso 2 diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Eu gosto desse texto aqui. Quando eles conseguiram e chegaram dentro do sonho que Deus tinha separado, diz que o seu rosto, a alegria do sonho, fez com que todas as pessoas percebessem, eles estão felizes. Posso falar uma coisa para você, querido? Olha o que eu vou dizer para você. Aquele que sonha, aquele que está disposto a viver os sonhos de Deus, ele enche o seu rosto de alegria. Eu sei que as situações, às vezes, do mundo querem nos tirar o sorriso, né? Eu sei que muitas vezes dá vontade de chorar. Mas saiba que Deus, Ele sonha muita alegria para a tua vida. Posso te falar uma coisa? Que o seu sorriso, mesmo em meio aos desertos da vida, seja um testemunho de que Deus está cuidando de você. Que o seu sorriso seja um testemunho de que Deus está dirigindo a tua história, a tua vida, e que Deus tem muito mais para fazer para a tua história. Para você ter uma ideia desse texto, quando nós vamos um pouquinho para frente, estamos aqui no Salmo 126, mas se nós formos para o Salmo 137, para você entender como que esse segundo versículo é tão importante, diz assim, as margens, Salmo 137. Este Salmo 137 é um salmo que o povo de Israel escreveu, nós não sabemos o autor específico, mas o Salmo 137 é um salmo que o povo de Israel escreveu quando eles estavam indo para o cativeiro. Eles estavam saindo da terra e estavam indo para o cativeiro babilônico. Neste período, acontece este salmo. Olha o que ele diz no salmo. Às margens dos rios da Babilônia, onde eles estavam cativos, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, estava com saudade de casa. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas o verso 4 é super interessante porque diz assim, mas como nós poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Ele estava dizendo assim, nós temos que cantar aqui, mas nós não conseguimos porque nós estamos fora de casa. Como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Não sei se você entendeu, mas este salmo foi escrito quando eles foram para o cativeiro. 70 anos depois, o Salmo 126 foi escrito. E aí quando eu volto no Salmo 126, o verso diz, então a nossa boca se encheu de riso. Por que eles estavam rindo agora? Lá eles não conseguiam nem cantar, mas agora eles estão cantando. Por que eles estão cantando? Porque agora o sonho se tornou realidade. Sabe o que essa cena me faz lembrar? Me faz lembrar que enquanto nós cantamos neste mundo, nós estamos sujeitos a tristezas, a angústias, a sofrimentos. Mas chegará o dia, querido amigo, vai chegar o dia em que você estará entrando na sua verdadeira casa, que é o céu. E quando nós chegarmos no céu, nosso rosto, nosso cântico será cheio de alegria, porque nós cantaremos da força que é de ter o nosso maior sonho realizado, que é vivermos ao lado do Senhor.
Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que até as nações que estavam ao redor diziam: grandes coisas fez o Senhor. Amigos, a sua alegria no meio da prova é o maior testemunho de que Deus está com você e de que grandes coisas o Senhor tem feito por você. E querido amigo, acredite, grandes coisas Deus tem feito por você. Talvez hoje a situação não esteja boa, mas tenha plena convicção de que até aqui você chegou porque a mão de Deus tem conduzido a tua história. Agora, o Salmo continua dizendo lá no versículo 3, uma confirmação, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, quase que um coro, do povo dizendo, as nações diziam, vocês estão felizes porque Deus fez grandes coisas, mas no verso 3 diz, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas aqui tem um detalhe que eu preciso chamar a sua atenção neste salmo. Porque no versículo 4, parece que é outro salmo. O salmo estava indo bem, até o versículo 3. Mas quando começa o versículo 4, parece que começou de novo o salmo. Porque olha o que diz o verso 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Espera aí. Você percebeu que no versículo 1 estava escrito assim, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião? Espera aí, restaurou está no passado. Agora no versículo 4 diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Por que lá está restaurou e aqui está restaura? É porque agora eles estavam vivendo o sonho, e o sonho é maravilhoso, mas o sonho não era fácil. Porque eles tinham vivido 70 anos em cativeiro, e muitos que foram libertos lá acabaram não saindo da Babilônia, porque tinham construído vida lá e não quiseram voltar para casa. Mas esses que voltaram para casa agora numa terra desolada. Eles teriam que construir os muros, eles teriam que construir o templo, e Deus tinha uma ordem, vocês vão para Jerusalém, vocês vão construir o muro, vocês vão para Jerusalém, vocês vão construir o templo, e depois vocês vão fazer as coisas para vocês. Só que, com o passar do tempo, eles começaram a pensar na sua própria vida, em construir as suas lojinhas, em construir a sua casa, e esqueceram de fazer aquilo que Deus tinha pedido. E aqui é como se o salmista dissesse assim, Senhor, restaura de novo a nossa sorte, para que nós possamos mais uma vez viver de acordo com os projetos que o Senhor tem para nós. Sabe, tem momentos da vida em que você tem que parar e dizer, Senhor, eu estou andando nos teus caminhos mesmo? Ou estou andando nos meus? Eu estou vivendo os teus sonhos ou estou vivendo os meus sonhos? E é importante você estar com o ouvido aberto para ouvir aquilo que Deus tem para dizer para você. Agora, quando o texto continua dizendo, ele fala algo muito forte. Porque ele diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vou repetir essa frase porque você já deve ter ouvido esse texto em outro momento, Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Eu sei, amigos, não é fácil semear. Aqui ele está dizendo, Senhor, nós estamos semeando com lágrimas. Nós estamos semeando, Senhor, porque o Senhor mandou semear, mas não é fácil semear. Mas eu tenho esperança de que com as sementes que estou lançando e ao elas caírem nessa terra que o Senhor prometeu, eu vou ter o dia em que eu vou colher os frutos dessa semente. Sabe, às vezes nós não temos paciência para esperar a semente brotar, Tem um ditado antigo que diz que quem planta tâmaras não come tâmaras, porque a tâmara demora muito tempo, pelo menos antigamente, para poder nascer. Mas se alguém não tivesse plantado hoje, ninguém estaria comendo tâmaras. Sabe, existem sementes que nós estamos plantando hoje e talvez nós não colheremos. Mas muitas outras nós estamos plantando hoje e Deus nos dará a alegria de segurar essa semente em nossas mãos. Deus nos dará a alegria de pegarmos os frutos daquilo que o Senhor nos deu condições de plantar. E nós iremos nos alegrar de novo, nosso coração irá se encher de júbilo, porque o Senhor Deus é quem está conosco, porque aqueles que saem hoje andando e semeando, um dia irão colher daquilo que plantaram. Hoje talvez você está chorando enquanto joga a semente no chão, você está chorando enquanto sonha com sua vida sentimental, enquanto sonha com o seu trabalho, talvez você é um universitário, e talvez para você tenha sido difícil, Talvez você está passando por um momento da faculdade que você sabe se não deve continuar, se deve desistir, talvez por um dilema financeiro, talvez por uma dificuldade na faculdade, com um professor, com uma matéria, mas é quem está chorando e semeando, saiba que a promessa de Deus é que com alegria irá colher dos frutos que o Senhor Deus separou para você. Eu gosto desse salmo.
E esse salmo termina dizendo que com júbilo nós iremos trazer os nossos feixes. Vem cá, qual é o seu sonho mesmo? Eu sei que é um salmo pequeno, mas é um salmo que me faz refletir muito sobre algumas coisas. E eu poderia tirar aqui várias lições sobre este salmo. Mas eu entendi através da palavra que Deus tem alguns recados importantes para nós, para que pudéssemos compreender alguns pontos, algumas lições para a nossa vida, baseado naqueles que estão dispostos a viver os sonhos do Senhor. E sabe qual é a primeira lição que eu tiro nesse texto? A primeira lição que eu tiro neste texto é que nós somos peregrinos neste mundo. Eu sei, amigo, eu sei que nós construímos e sonhamos em termos a nossa casa, em termos o nosso carro, em termos o emprego dos sonhos. Mas deixa eu falar uma coisa bem profunda ao seu coração. O seu mundo não é aqui. Sonhe, trabalhe, construa, acredite naquilo que você tem colocado no seu coração, mas saiba que o que nós somos neste mundo são passageiros. Somos passageiros num mundo em que muitas vezes caminhamos para conseguir encontrar aquilo que nós mais sonhamos, mas enquanto como estamos como peregrinos, que possamos estar focados na linha de chegada, mas que possamos aproveitar bem essa viagem. Que as pessoas ao olharem para nós, percebem em nós que existe em nós uma alegria e que eles saibam que esta alegria é um fruto do Espírito Santo em nosso coração. Ah, querido amigo, nós somos peregrinos neste mundo e como peregrinos nós estamos construindo a nossa história, passando, sabendo que tem dia que tem alegria, tem dia que tem tristeza, mas passará. A alegria passará e a tristeza passará, mas a eternidade de Deus, esta durará para sempre. Acredite nisso, tudo passa. Apenas aqueles que estão nas mãos do Senhor irão ter a eternidade. Talvez a segunda lição que nós conseguimos compreender aqui, baseados neste texto, é uma lição relacionada às nossas próprias decisões. E é por isso, amigos, que o Senhor Jesus mandou essa mensagem para você hoje, para que você lembre que você não deve parar de semear. Eu sei que às vezes nós estamos cansados, afinal de contas, parece que está demorando muito para que as sementes que temos plantado possam dar frutos. Mas existe um grande problema, que tem muita gente sofrendo no mundo que nós estamos vivendo. Sabe qual é esse grande problema? É que tem muitas pessoas que querem colher aquilo que não plantou. Ou muitas vezes é o contrário. Tem plantado coisas que infelizmente ela mesma não quer colher. Amigos, o que você tem semeado? Quais são as sementes que você tem lançado? Essas sementes, no tempo certo, irão brotar. Se for da vontade de Deus, se Deus mandar o sol, mandar a chuva, se o Senhor Deus conduzir todas as coisas, as sementes irão brotar. E o que você espera colher? A maneira como você planta hoje, diz que plantar é facultativo, mas a colheita é praticamente obrigatória. E quando você colher, você vai se alegrar com os frutos que você está colhendo. Então, amigos, não pare de semear. Se você está semeando aquilo que Deus sonhou com você, se a palavra de Deus está mostrando para você aquilo que você tem que semear, semeie conforme a vontade do Senhor, mas que hoje aproveite a oportunidade para viver cada vez mais as sementes que vêm dos sonhos de Deus. Mas eu preciso que você entenda agora um terceiro ponto. E essa para mim, amigos, é o que traz mais força para a minha caminhada. Sabe, essa frase me acompanha desde antes de eu decidir ser pastor. E olha que eu comecei bem cedo, fui para a faculdade já com 17 anos. Mas lá na minha adolescência, quando eu ainda decidi o que iria ser, quando eu ainda tentava ouvir a voz de Deus, o Senhor Jesus sempre deixou claro para mim de que os sonhos de Deus sempre serão melhores. Acredite, eu não sei quais são os seus sonhos, mas eu te garanto que os sonhos de Deus são melhor para você. Me permita pegar a minha Bíblia para poder lembrar com você uma última história para essa mensagem sobre os sonhos de Deus. A Bíblia apresenta a história de um personagem que eu tenho certeza que vai ter fila para falar com ele no céu. Estou falando de Moisés. E Moisés escreveu 5 livros da Bíblia. Mas desses 5 livros tem um capítulo que ele não escreveu, que é o capítulo 34 do livro de Deuteronômio. E nesse capítulo conta a história da morte de Moisés. Moisés já estava há 40 anos andando no deserto. Moisés morreu com 120 anos. A vida dele foi dividida em 3 etapas de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos ele passou cuidando das ovelhas e 40 anos liderando o povo para a terra prometida.
3 momentos. Existem até uma frase que diz que Moisés, durante esse período, entendeu de que ele não era ninguém e ele aprendeu o que precisava fazer e aquilo que Deus pode fazer com quem entende que não tem força nenhuma. Moisés começou a viver os sonhos de Deus, mas ele foi aprendendo na sua caminhada. Chegou um tempo em que ele passou em frente ao monte e Deus mandou ele subir ao monte, né? E quando ele sobe aos Campinas de Moabe, ao Monte Nebo, ao Monte Pisga, Deus dá um recado para ele. E o recado que Deus dá para Moisés é um dos recados mais desafiadores. Deus fala assim: Moisés, olha algo que eu tenho para te mostrar. E Moisés vira e olha. E sabe o que ele vê? Ele vê a terra que ele tanto sonhou. O sonho de Moisés era pisar em Canaã. O sonho de Moisés era chegar lá. Mas só que agora ele já estava no finalzinho da sua história. Ele olha com os olhos e Deus dá a notícia mais triste. Moisés, você vê com os seus olhos, mas você não vai entrar nesta terra. É um texto forte, né? É porque nesse texto forte que Deus estava ensinando algo para ele. Sabe o que a minha Bíblia diz? Que depois que Moisés morreu e foi sepultado naquela montanha, o próprio Jesus desceu do céu e ressuscitou Moisés. Sabe o que aconteceu? Diz que Moisés foi ressuscitado por Cristo. Satanás não queria deixar. Mas Cristo veio pessoalmente, agiu, ressuscitou Moisés e levou Moisés para viver na Canaã celestial. Moisés sonhou com a Canaã terrestre. Deus levou ele para a Canaã celestial. Uau! Eu gosto desse texto. Sabe por quê? Porque esse texto me mostra que os sonhos de Deus, por mais que você não entenda hoje, eles sempre serão maiores e melhores para você. Mas sabe mais que eu entendo? É que se você virar as páginas da sua Bíblia um pouquinho e for até o livro de Mateus, lá no capítulo 17, você vai encontrar uma cena em que o próprio Jesus leva os seus discípulos para o alto do Monte da Transfiguração. E sabe quem aparece ao lado de Jesus? Moisés. O mesmo Moisés que sonhava em entrar na terra prometida, agora está ao lado de Jesus, no centro da capital de Canaã, pisando na terra que ele sempre sonhou. Mais de 2000 anos se passaram desde a morte de Moisés e desde que ele foi ressuscitado, mas 2000 anos depois ele realiza o maior sonho da sua vida. Ah, amigos, os sonhos de Deus podem até demorar, mas falhar não falha nunca. Qual é o seu sonho? Talvez hoje Deus quer ressuscitar os seus sonhos. Talvez Deus hoje quer tirar aquele sonho que você talvez não tenha esperança e levar você a viver de novo os sonhos que Ele tem para você. Sabe o meu desejo? Meu desejo é que você seja abraçado pelo Senhor para entender que os sonhos dele sempre serão melhores para a tua caminhada. Meu desejo é que você, ao acordar todos os dias, entenda que a misericórdia do Senhor te alcançou e que hoje é mais uma oportunidade para viver agora os sonhos de Deus. Vamos pedir isso para Deus? Vamos clamar ao Senhor e pedir para que Ele realize em nós os sonhos dEle? Não sei onde você está agora, mas você quer viver os sonhos de Deus? Você está disposto a dar um passo em direção aos sonhos de Deus? Então ore comigo neste momento. Grande Deus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor sempre está ao nosso lado. E nós te pedimos de maneira especial que o Senhor realize os teus sonhos na nossa vida. Que o Senhor esteja ao nosso lado e continue conosco, nos dirigindo em nossa caminhada e que possamos estar disponíveis para viver o que o Senhor sonha para cada um de nós. Permaneça conosco, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor já está ouvindo esta prece, porque ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Que o Senhor abençoe você. Um grande abraço.